E a gente já recebe agora no Fast News o delegado de polícia de São Paulo, André Santos Pereira, que é especialista em inteligência policial, para analisar as últimas operações todas da polícia, em especial a operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 mortos. Doutor André, bem-vindo à Jovem Pan, prazer te receber. Muito boa tarde, prazer é todo meu. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. O prazer é todo nosso. Doutor André, a gente vai falar, claro, desse assunto da semana, que é essa operação no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco também das operações ocorridas aqui em São Paulo, principalmente com base na inteligência, que é a sua especialidade, mas a gente não pode deixar de falar dessa mega operação da segurança pública no Rio, que tem gerado muito debate sobre a assertividade ou não das forças de segurança, sobre a necessidade ou não da participação da Polícia Federal e até mesmo das Forças Armadas, o saldo de mortes, presos, armas apreendidas. Qual a sua avaliação geral a respeito da mega operação ocorrida no Rio de Janeiro? Olha, primeiro, as nossas condolências às famílias dos policiais que, infelizmente, foram mortos durante aquela operação. E, segundo, a operação policial ela foi realizada com base na legalidade estrita, principalmente no período de investigação e no momento em que essa operação foi deflagrada, ocorrem variáveis incontroláveis, ou seja, confrontos que são colocados frente à polícia por força do poderio bélico dos criminosos e a polícia agiu fazendo uso da força necessária, muito embora eventuais excessos que possam ter ocorrido devem ser apurados com rigor e óbvio que nós temos que ter apurações em todas as esferas dentro dessa operação policial pautada pela imparcialidade das instituições públicas, sem que a gente corra para um viés de lado A ou lado B político que possa influenciar nos resultados dessas investigações. Doutor André, eu vou trazer para a nossa conversa o Luiz Augusto Durso vai te fazer a próxima pergunta. Boa tarde, doutor André. Prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Doutor, a minha pergunta é simples. Não me parece que a população brasileira está acelerando demais a solicitação de respostas com relação a essa mega operação? Porque o doutor é delegado de polícia, sabe o prazo normal de uma investigação diante aí de uma morte de alguém, um inquérito policial, análise também no ML de um exame de corpo de delito ou um laudo de um cadáver. Isso tem um prazo que é normal de se ter. A população, o próprio Supremo já questionando, pedindo aí uma resposta. Isso não está muito prematuro para a gente poder avaliar se a operação foi exitosa ou não, né? Para verificar realmente se algum morador faleceu, se houve ou não eventual abuso. Não está muito cedo para todo mundo cobrar uma resposta das autoridades, da polícia? Isso tudo não está muito prematuro? Olha, nós entendemos os anseios da população do Sul, principalmente no aspecto de querer respostas, até porque é incompreensível para um cidadão comum como o crime organizado, como aqueles criminosos estavam e atuam dentro de um território conflagrado, ou seja, dominado totalmente por eles, onde o Estado não tem qualquer ingerência ali, até mesmo para prestar serviços básicos, né? Então, a população quer respostas. Nesse ponto de vista, há uma correção por parte da população. De outro lado, o que é incompreensível também é o próprio Estado não ter condições de dar essas respostas rápidas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Militar, todas as forças que atuam no Rio de Janeiro são forças extremamente eficazes, preparadas, mas necessitam de muito apoio, muito investimento do poder público, assim como as polícias de todo o Brasil. Então, quando a cobrança recai apenas na polícia, nós temos que entender que existe um histórico, até mesmo de sucateamento das polícias no Brasil, que precisa ser considerado num cenário como esse. E você vê a quantidade de corpos, a complexidade da operação. Você vê ali naquele ambiente até mesmo fraude processual eventualmente sendo praticado, ou seja, corpos sendo retirados dos locais onde o crime ali foi realizado, né, onde a polícia pôde atuar para parar aquela agressão injusta que estava sofrendo contra si ou contra algum cidadão ali da comunidade. Então, é um cenário extremamente complexo. A polícia
vem fazendo seu trabalho com muita dedicação, com muita eficácia, mas com os recursos que possui. Doutor André, agora entrando um pouco mais na sua área, que é a da inteligência, um mecanismo que tem sido adotado aqui em São Paulo, pelo menos, é o da via reversa, né? O de seguir o dinheiro, estrangular financeiramente a facção, combater lavagem de dinheiro, em vez de ir direto na ponta da linha. E essa é uma crítica que tem recaído por parte de algumas opiniões, principalmente de pessoas ligadas ao governo, em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Fala pra gente como tem sido essa mudança de perfil no combate às facções criminosas por parte da inteligência, principalmente. É importante destacar que a inteligência é utilizada há décadas já, né? É uma atividade que nasceu dentro do escopo militar, foi introduzido na atividade policial, e você tem inteligência policial sendo utilizada na Polícia Civil para subsidiar o inquérito policial, ou seja, para assessorar a coleta de provas no inquérito policial. Isso não significa que elementos, indícios que tenham sido coletados durante uma atividade de inteligência possam ser utilizados durante um processo. Mas esse é o escopo da inteligência policial na atividade de investigação. Você tem inteligência policial utilizada pela Polícia Militar para identificar, por exemplo, quando torcidas organizadas vão se encontrar, então para colocar o policiamento no local correto. Inteligência utilizada na atividade do Corpo de Bombeiros para identificar locais em que necessitam de uma atuação mais incisiva, além de proteção e de prevenção. Então, você tem diversas esferas para a utilização da inteligência, até mesmo na iniciativa privada. O que ocorre e de distinção entre as operações do Rio de Janeiro, por exemplo, e aquela que foi realizada aqui no estado de São Paulo, intitulada de Carbono Oculto, é que nós temos produtos diferentes para enfrentar. Houve a atuação mediante inteligência na atividade realizada ali no Rio de Janeiro, sim, para enfrentar a organização criminosa que atua diretamente na conflagração ali de território, que utiliza aquele território como se fosse seu, intimidando o próprio Estado e realizando ali práticas extremamente violentas, tendo em vista a quantidade até mesmo de fuzis que foi encontrada lá durante a operação. No caso aqui de São Paulo, você tem outros níveis de atuação do crime organizado. Eles focam muito mais hoje na atividade econômica do que em crimes violentos. E nós não podemos achar que um local está melhor do que o outro. Ambos estão com dificuldades e numa situação extremamente preocupante, porque o PCC, aqui no caso do Estado de São Paulo, utilizou um mercado inteiro e com capilaridade no Brasil inteiro dentro de uma atividade ilícita que é do abastecimento de combustíveis, de refino de combustíveis, de distribuição da gasolina que nós colocamos nos nossos veículos. Portanto, dominaram um mercado inteiro e a Operação Carbono Oculto teve esse produto para enfrentar. E óbvio que nessa esfera, nesse patamar de crime, você tem que utilizar de muitos recursos de inteligência, uma investigação extremamente qualificada, e não se faz nada sem a integração entre as forças de segurança pública. Isso é um princípio básico. Então, teve a participação da Receita Federal, teve a participação da Polícia Federal, das polícias civis e militares aqui do Estado de São Paulo no momento do cumprimento dos mandados, ou seja, você tem perfis diferentes, produtos de crime diferentes para enfrentar nessa comparação entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Doutor André, dá tempo de mais uma pergunta. Quem vai te fazer é o Durso. Doutor André, quando se fala de inteligência, a gente pensa muito em planejamento, né? E essas comunidades, você tem a dificuldade geográfica, a dificuldade de quantidade de criminosos que ali se encontram, que eles também têm acesso a armamentos pesados, fora que há uma dificuldade, porque a população ali também, 300 mil pessoas residem em uma comunidade no Rio de Janeiro.
na sua opinião, doutor, faltaram policiais mobilizados nessa operação? Se tivessem mais policiais ali dando resguardo ou auxiliando nessa operação, teria sido mais fácil a atuação da polícia para prender essas armas, para conseguir reagir à violência que foram recebidos? Ou a quantidade de policiais, na sua opinião, estava adequado com relação à operação em si? Olha, Adolfo Kobayashi, eu entendo que a operação foi planejada a contento, né? Você tem aí uma investigação de mais de um ano, pautada pela legalidade dentro de um inquérito policial, diversos alvos, que é como nós chamamos na linguagem policial, das pessoas em que nós vamos prender, foram identificadas. Quando você vai fazer uma operação como essa, é importante destacar isso para a população. A Polícia Civil, a Polícia Judiciária, solicita mandados, o Ministério Público analisa aquele pedido e o Poder Judiciário concede aqueles mandados. Então, passa por um crivo de muito detalhe na análise daquilo que foi solicitado para que depois a polícia tenha em mãos os mandados de prisão para ir lá e cumprir, com a identificação, inclusive, dos possíveis locais onde esses criminosos serão encontrados. Portanto, a polícia não tem a opção, diante de um mandado de prisão, de cumprir ou não. Ela tem que ir lá e cumprir e tem que fazer todo um planejamento nesse sentido. Então, isso foi realizado. No momento da operação, existem variáveis incontroláveis que são comuns dentro de qualquer planejamento, e isso, de certo modo, era esperado e previsível, tendo em vista o histórico do Rio de Janeiro de violência daqueles criminosos. Portanto, o confronto ele é previsível e ele é inevitável para as forças de segurança pública, tendo em vista que sofreram uma agressão injusta daqueles criminosos contra os próprios policiais e contra a própria população ali de bem daquela comunidade, que é a maioria esmagadora das pessoas que vivem ali. Portanto, a gente vê que houve um planejamento a contento, mas existem variáveis incontroláveis que a polícia tem que lidar com isso ali no campo operacional e que não é fácil e que a gente precisa agora dar o apoio para as forças policiais, para as autoridades do Rio de Janeiro e corrigir eventuais excessos ou erros que tenham ocorrido durante a operação. Conversamos aqui com o delegado de polícia de São Paulo, André Santos Pereira, especialista em inteligência policial, que analisou conosco aí todo o cenário da mega operação no Rio de Janeiro. Doutor André, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Kobayashi. Boa tarde a todos. Até a próxima.